Pare, respire fundo, sinta o ar entrando em seus pulmões, porque o que vou lhe revelar agora vai abalar sua realidade. Tudo o que você pensou sobre oração até hoje estava errado. A descoberta de Kathryn Kuhlman. Warning, não foi acidental. Foi uma revelação que chegou até ela através de um encontro que ela nunca contou para ninguém. Um encontro que eu encontrei documentado nos papéis secretos de Samuel Morrison. Era 1955. Um ano antes do famoso incidente de Pittsburgh, Kathryn estava passando por sua própria crise financeira. O ministério estava quase falindo. As doações haviam secado. Ela estava considerando desistir de tudo. Havia noites em que ela ficava acordada até de madrugada, olhando as contas se acumularem, luz, água, aluguel do auditório, salários da equipe, tudo atrasado, tudo vencido. E ela, que orava pelos milagres financeiros de outros, não conseguia um milagre para si mesma. Foi quando ela conheceu o Rabino Abraham Goldstein, um homem de 92 anos que havia sobrevivido aos pogroms na Rússia, que havia estudado com os últimos místicos da tradição cabalística original. O Rabino Goldstein estava morrendo e procurou Kathryn porque havia tido uma visão sobre ela carregando uma chave espiritual que poderia libertar milhares de pessoas da prisão financeira. Mas primeiro, ela precisava ser liberta. O encontro aconteceu numa terça-feira chuvosa de outubro, na sala de fundos de uma sinagoga abandonada em Pittsburgh. O Rabino Goldstein estava frágil, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Kathryn nunca havia visto. O que o Rabino Goldstein ensinou para Kathryn naquela noite mudou não apenas sua vida, mas sua compreensão inteira sobre como Deus opera no mundo físico. Ele disse: "Minha filha, você ora como cristã, mas os segredos da prosperidade foram dados primeiro aos filhos de Abraão. Jesus não inventou o milagre da multiplicação dos pães. Ele usou a sabedoria que Moisés já conhecia. E então, ele ensinou a ela os 3 princípios perdidos da prosperidade espiritual. Primeiro princípio: dinheiro é energia condensada. Como toda energia, ele responde à frequência. Segundo princípio: sua frequência pessoal é determinada pelas palavras que você fala na presença de Deus. Terceiro princípio: existe uma combinação específica de palavras, em sequência específica, que sintoniza qualquer pessoa com a frequência da abundância divina. Kathryn ficou fascinada, mas também cética. Como assim, Rabino? Palavras têm poder sobre a realidade física? O Rabino Goldstein sorriu. Minha filha, como você acha que Deus criou o mundo? Falando, Kathryn respondeu automaticamente. Ele disse: faça-se a luz. Exato. Palavras criam realidade. E certas palavras, faladas na presença divina, recriam realidade. Até que o Rabino Goldstein disse: quer que eu prove? Ele fechou os olhos. Começou a murmurar palavras em hebraico antigo. Palavras que Kathryn nunca havia ouvido. Palavras que pareciam vir de algum lugar muito profundo, muito antigo. E então, aconteceu algo impossível. O ar na sala mudou. Ficou mais denso, como se estivesse carregado de eletricidade. Kathryn sentiu como se laços invisíveis que ela carregava há anos começassem a se dissolver. Não apenas os laços financeiros, mas laços de medo, de insegurança, de indignidade. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu livre. No dia seguinte, ela recebeu a maior doação da história do seu ministério, $50.000, de alguém que ela nunca havia conhecido. Alguém que disse ter tido um sonho onde Deus mandou ajudá-la, mas não parou aí. Na mesma semana, 3 pessoas diferentes se ofereceram para ajudar com as contas do ministério, sem que ela pedisse, sem que ela mencionasse as dificuldades, como se o universo tivesse conspirado para resolver todos os problemas de uma vez. Coincidência? Kathryn soube que não. Mas o Rabino Goldstein fez uma exigência antes de ensinar a oração completa. Ela só poderia usá-la 3 vezes na vida, e apenas com pessoas que estivessem verdadeiramente presas. Pessoas que haviam tentado tudo e falhado. Por quê? Kathryn perguntou. Por quê? O Rabino Goldstein respondeu. Essa oração não apenas quebra laços,
ela reescreve destinos. E destinos não devem ser reescritos levianamente. O rabino explicou que havia presenciado o poder dessa oração sendo mal usado. Pessoas gananciosas que receberam riqueza, mas perderam a alma. Pessoas egoístas que prosperaram financeiramente, mas destruíram relacionamentos. Pessoas que usaram a prosperidade divina para causar dano a outros. O poder que vou te ensinar, disse o rabino, é como fogo sagrado. Pode iluminar, pode aquecer, pode dar vida, mas também pode queimar, pode destruir, pode consumir. Use apenas quando tiver certeza de que a pessoa está pronta para carregar essa responsabilidade. Agora vou lhe contar algo que vai fazer sua pele arrepiar. Nos arquivos de Samuel Morrison, encontrei uma lista. Uma lista manuscrita por Kathryn Kuhlman. Warning, com exatamente 3 nomes. Os únicos 3 nomes das pessoas com quem ela usou a oração completa. Maria Antônia, viúva com 5 filhos, Pittsburgh, 1956. José de Alencar, fazendeiro que havia perdido tudo numa estiagem, Oklahoma, 1963. Ana Clara, professora aposentada sem dinheiro para remédios, Minnesota, 1971. Mas ao lado de cada nome havia anotações detalhadas. Anotações sobre o que aconteceu depois da oração. Maria Antônia não apenas recebeu a herança de $50 mil, ela usou o dinheiro para abrir uma padaria, que se tornou uma rede de 5 lojas, que empregou dezenas de pessoas. Ela morreu aos 86 anos, deixando $2 milhões para a caridade. José de Alencar não apenas salvou a fazenda, ele se tornou um dos maiores produtores de trigo do Oklahoma e criou um fundo para ajudar outros fazendeiros em dificuldade. Ana Clara não apenas conseguiu dinheiro para os remédios, ela recebeu uma proposta para escrever livros didáticos, que se tornaram best-sellers, que a tornaram financeiramente independente para o resto da vida. 3 pessoas, 3 vidas completamente transformadas em 48 horas. 3 destinos reescritos para sempre. Mas havia algo mais na lista. Uma 4ª entrada que me fez tremer quando li. Uma entrada que dizia: esta oração será revelada somente quando o tempo for propício. O portador saberá quando o momento chegar. Kathryn sabia que alguém encontraria aqueles papéis. Sabia que alguém seria escolhido para continuar o que ela começou. E esse alguém sou eu. E agora é você. Mas antes de te ensinar as palavras exatas, você precisa entender por que elas funcionam. A oração que o rabino Goldstein ensinou para Kathryn não é baseada em súplica, é baseada em declaração. Você não implora a Deus por prosperidade. Você declara que já é próspero na dimensão espiritual. E então pede para essa prosperidade se manifestar na dimensão física. A diferença é sutil, mas revolucionária, porque quando você pede, está reconhecendo que não tem. Quando você declara, está alinhando sua realidade física com sua verdade espiritual. Deixe-me dar um exemplo. A maioria das pessoas ora assim: Deus, por favor, me dê dinheiro para pagar as contas. Essa oração parte do pressuposto de que você é pobre, de que não tem, de que precisa que Deus te dê algo que você não possui. A oração de Kathryn Kuhlman funciona assim: Pai Celestial, eu declaro que na dimensão espiritual eu já sou próspero. Peço que essa prosperidade se manifeste agora na dimensão física, quebrando todos os laços que impedem esse fluxo. Sente a diferença? Uma é energia de escassez, a outra é energia de abundância, e o universo responde à energia que você emite. Se você emite energia de escassez, recebe mais escassez. Se você emite energia de abundância, recebe mais abundância. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Mas aqui está o segredo mais profundo. O segredo que o rabino Goldstein ensinou para Kathryn naquela noite de 1955. A oração precisa ser feita numa frequência específica. Não apenas as palavras certas, mas o estado de espírito certo, o ritmo certo, a intenção certa. É por isso que tanta gente tenta orações de prosperidade e falha. Eles têm as palavras, mas não têm a frequência. É como ter um piano perfeitamente afinado, mas tocar as teclas com as mãos amarradas, as notas até saem, mas não criam música. Vou te ensinar as 2 coisas. Primeiro, a preparação, como entrar na frequência correta.
Depois, as palavras exatas. Exatamente como Catherine as recebeu do Rabino Goldstein. Para entrar na frequência correta, você precisa fazer 3 coisas antes de começar a oração. Primeira, reconheça seus laços. Sinta o peso deles. Não negue que existem. A maioria das pessoas tenta ignorar suas limitações financeiras, fingir que não existem, usar pensamento positivo para negá-las. Isso não funciona. Você não pode curar uma ferida que se recusa a reconhecer. Você não pode quebrar laços que finge não ter. Então, primeiro, admita, reconheça, sinta o peso dos laços que te prendem. Segunda, entenda que esses laços não são parte de você. São coisas que você carrega, mas não são você. Você não é suas dívidas. Você não é sua conta bancária. Você não é sua história financeira. Você é um ser espiritual tendo uma experiência física temporária. E esses laços são apenas obstáculos temporários no seu caminho. Terceira, visualize os laços se quebrando, um por um. Sinta o alívio de cada laço que se rompe. Veja-o se estilhaçando. Ouça o som do metal se partindo. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Só então você está pronto para as palavras. E aqui estão elas, as palavras exatas que o Rabino Goldstein ensinou para Kathryn Kuhlman, as palavras que transformaram 3 vidas e que estão prestes a transformar a sua... Escute com atenção, porque vou recitar apenas uma vez, e depois vou te explicar exatamente como usar. Pai eterno, fonte de toda a abundância, eu me coloco diante de ti não como mendigo, mas como filho. Reconheço que na dimensão espiritual eu já sou próspero. Toda a riqueza do universo já me pertence em espírito. Agora peço que essa prosperidade se manifeste no mundo físico. Quebra, ó Pai, todas as correntes financeiras que me prendem, correntes herdadas, correntes criadas, correntes forjadas por medo, por mentiras, por maldições, que se rompam agora em nome do teu poder infinito. Ordeno que toda barreira espiritual à minha prosperidade seja removida. Decreto que toda porta financeira fechada se abra. Declaro que todo canal de abundância bloqueado seja desobstruído. Que isso se manifeste em 48 horas. Que seja visível. Que seja mensurável. Que seja inegável. Em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, pelo poder que ressuscitou os mortos e multiplica o impossível. Amém. Agora pare. Leia novamente. Dessa vez, perceba a estrutura. Primeiro, você se posiciona não como pedinte, mas como filho. Isso é fundamental. Filhos não imploram por herança. Filhos recebem herança por direito. Segundo, você reconhece que já é próspero espiritualmente. Isso alinha sua frequência com abundância, não com escassez. Terceiro, você pede para isso se manifestar fisicamente. Você não está pedindo algo novo, está pedindo para algo que já existe se tornar visível. Quarto, você quebra as correntes especificamente. Correntes herdadas, correntes criadas, correntes forjadas por medo, mentiras, maldições. Quinto, você declara a abertura de portas e canais. Você não apenas remove obstáculos, você abre caminhos. Sexto, você estabelece o prazo, 48 horas. Fé sem prazo é esperança vaga. Fé com prazo é expectativa específica. Sétimo, você sela com o nome que tem poder sobre todas as forças espirituais, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. O nome que faz demônios tremerem e anjos se curvarem. Cada palavra foi escolhida com precisão. Cada frase tem um propósito energético específico. Não mude nada, não adicione nada, não tire nada. A sequência é sagrada, mas agora vem a parte mais importante. Como fazer essa oração funcionar? Porque não basta apenas recitar as palavras. O Rabino Goldstein ensinou 3 regras para Kathryn. 3 regras que fazem a diferença entre resultado e frustração. Primeira regra: a oração deve ser feita apenas uma vez. Nunca repita. Se você repetir, está demonstrando falta de fé. Está dizendo que não acredita que foi ouvido na primeira vez. É como mandar a mesma carta 2 vezes. Mostra que você duvida que a primeira chegou ao destino. Segunda regra: depois da oração, haja como se já tivesse sido respondida. Não fique verificando o saldo bancário a cada hora.
Não fique procurando sinais. Viva como se o milagre já estivesse se manifestando. Isso é crucial, porque dúvida cancela a fé. Se você ora com fé, mas vive com dúvida, está enviando sinais mistos para o universo. Terceira regra: quando o resultado aparecer em 48 horas, reconheça publicamente que foi Deus. Não leve o crédito. Não diga que foi coincidência. Reconheça a fonte. Isso não é apenas gratidão, é proteção espiritual. Quando você reconhece Deus como fonte da sua prosperidade, Ele se torna protetor dessa prosperidade. Essas 3 regras são absolutas. Quebrar qualquer uma delas cancela o poder da oração. Mas se você seguir exatamente como estou ensinando, se você fizer a preparação corretamente, se você recitar as palavras na sequência exata, se você seguir as 3 regras, sua vida vai mudar em 48 horas e mudará para sempre. Mas antes de você fazer essa oração, preciso te contar sobre Maria Santos. Maria era contadora em São Paulo. 2 filhos pequenos. Marido desempregado há 8 meses. Eles iam perder o apartamento na semana seguinte. Não tinham dinheiro nem para comida. As crianças estavam comendo apenas arroz e feijão há semanas. Maria havia vendido tudo o que podia vender. Joias, televisão, até o carro. E ainda assim, não era suficiente. Ela havia pedido empréstimo para todos os parentes, todos os amigos. Ninguém mais podia ajudar. Maria encontrou essa oração numa quinta-feira à noite, navegando na internet desesperadamente, procurando alguma solução, quando leu sobre Kathryn Kuhlman, sobre o Rabino Goldstein, sobre as 3 pessoas que foram libertadas, ela sentiu algo no peito, uma faísca de esperança. Ela fez exatamente como estou te ensinando. Reconheceu os laços, visualizou eles se quebrando, recitou a oração com fé absoluta. Sexta-feira de manhã ela recebeu uma ligação de um escritório de advocacia. Uma tia que ela não via há 15 anos havia morrido e deixado uma herança para Maria. R$300 mil, 48 horas. Exatamente. Mas aqui está o que é ainda mais incrível. 6 meses depois, Maria me procurou para agradecer. Ela não havia usado todo o dinheiro da herança para pagar as dívidas. Havia investido parte e multiplicado. Havia começado um negócio próprio e prosperado. Havia mudado não apenas sua situação financeira, mas toda a sua mentalidade sobre dinheiro, como se a oração tivesse reprogramado sua mente para a prosperidade. É isso que acontece quando laços espirituais são quebrados. Você não recebe apenas uma bênção financeira. Você recebe uma mentalidade de abundância, uma vida inteira de prosperidade. Deixe-me te contar sobre outro caso. Um caso que ainda me dá arrepios. Carlos Mendoza. Imigrante mexicano em Los Angeles. Trabalhava 3 empregos para sustentar a família. Zelador de manhã, garçom à tarde, segurança à noite. Dormia 4 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo assim, mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo numa área perigosa. A esposa de Carlos havia desenvolvido diabetes, precisava de remédios caros. Os filhos precisavam de uniforme escolar, de material escolar, de coisas básicas que Carlos não conseguia comprar. Ele se sentia um fracasso como pai, como marido, como homem. Carlos encontrou a oração através de Maria Santos e compartilhou a história com a vizinha, que compartilhou com a irmã, que compartilhou com o Carlos. Ele era cético. Isso é coisa de gringo rico, ele pensou, mas estava tão desesperado que decidiu tentar. Fez a oração numa segunda-feira à noite, no banheiro do restaurante onde trabalhava como garçom. Quarta-feira à tarde, ele recebeu uma ligação inesperada. Um empresário que frequentava o restaurante havia notado o trabalho de Carlos, a dedicação, a honestidade, a atitude positiva mesmo em circunstâncias difíceis. O empresário estava procurando alguém confiável para gerenciar uma de suas propriedades. Ofereceu o cargo para Carlos, salário, $5.000 por mês, mais que o triplo do que ele ganhava nos 3 empregos juntos, 48 horas, exatamente. Mas a história não termina aí. 2 anos depois, Carlos havia economizado dinheiro suficiente para abrir seu próprio negócio de limpeza comercial. Hoje ele tem 15 funcionários. A maioria imigrantes como ele, que precisavam de uma oportunidade. Ele não apenas prosperou, ele se tornou uma bênção para outros.
Agora vou te fazer uma pergunta, e sua resposta vai determinar se você está pronto ou não. Você acredita que Deus quer que você seja próspero? Não financeiramente confortável, próspero, com dinheiro suficiente não apenas para suas necessidades, mas para ajudar outros, para realizar sonhos, para deixar um legado. Se você hesitou na resposta, não faça essa oração ainda, porque ela só funciona para quem acredita que merece prosperidade, quem acredita que foi criado para a abundância, quem acredita que escassez é uma anomalia, não o normal. A Bíblia diz que Deus deseja que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Deus não criou você para viver em escassez. Não criou você para lutar financeiramente. Não criou você para se preocupar constantemente com dinheiro. Ele criou você para viver em abundância, para ser uma bênção, para mostrar sua glória através da sua prosperidade. Se você acredita nisso, se sente isso na alma, então está pronto. Mas lembre-se das palavras de Kathryn Kuhlman. Este poder não é para ser usado levianamente. Você vai usar essa prosperidade para quê? Apenas para si mesmo, ou para ser uma bênção para outros também. Porque Deus não confia grandes recursos àqueles que só pensam em si mesmos. Se sua resposta é que vai usar parte da prosperidade para ajudar outros, se genuinamente quer ser uma bênção, então vá em frente, faça a oração e prepare-se para ver Deus mover céus e terra em seu favor. Mas se sua motivação é puramente egoísta, se você só quer resolver seus próprios problemas, então essa oração não é para você, porque o Rabino Goldstein sabia que prosperidade egoísta é uma maldição disfarçada. Só traz mais problemas, só cria mais laços. A verdadeira prosperidade espiritual sempre inclui generosidade, sempre inclui o desejo de elevar outros. Se esse é seu coração, então você está pronto. Mas antes de fazer a oração, quero te contar sobre o último caso documentado. O caso que me convenceu definitivamente de que isso não é coincidência. James Murphy, pastor de uma pequena igreja em Detroit. A igreja estava para ser fechada. Não conseguiam pagar nem a energia elétrica. James havia tentado tudo: campanhas de arrecadação, empréstimos, pedidos de ajuda para outras igrejas. Nada funcionava. A congregação havia diminuído de 200 pessoas para 30. A maioria havia perdido o emprego quando a fábrica da General Motors fechou. As pessoas que restaram mal conseguiam pagar suas próprias contas. Como podiam contribuir para a igreja? James estava considerando fechar as portas e procurar outro emprego. Ele se sentia um fracasso como pastor. Como ele podia pregar sobre um Deus de milagres quando não conseguia nem manter as luzes acesas? Até que ele encontrou os papéis de Kathryn Kuhlman, não através de mim, através de uma paroquiana idosa que havia guardado recortes de jornal sobre Kathryn por décadas. Fez a oração numa terça-feira à noite, sozinho no altar, depois que todos haviam ido embora. Quinta-feira de manhã, um homem apareceu na igreja. Um homem que James nunca havia visto. Bem vestido, dirigindo um carro de luxo. Ele disse: "Pastor, tive um sonho. Deus me mandou ajudar esta igreja." E entregou um envelope. Dentro do envelope havia um cheque de $100.000. 48 horas. Exatamente. Mas o que mais me impressionou no caso de James foi o que ele me contou 6 meses depois. Algo que me arrepiou. Ele disse: "Não orei pedindo dinheiro para a igreja. Orei pedindo para ser livre das correntes financeiras. E quando meus laços se quebraram, a abundância fluiu naturalmente." Essa é a diferença entre essa oração e todas as outras. Ela não pede coisas específicas. Ela quebra os bloqueios que impedem o fluxo natural da abundância. E quando os bloqueios são removidos, o universo conspira para trazer prosperidade. Hoje, a igreja de James tem 300 membros. Ele abriu um centro comunitário que alimenta famílias necessitadas, uma escola que oferece educação gratuita, um centro de tratamento para dependentes químicos. Ele não apenas recebeu dinheiro, ele se tornou um canal de bênção para centenas de famílias. Agora você tem tudo o que precisa: a oração completa, as instruções precisas, as regras que garantem resultado e os exemplos que provam que funciona. Você está pronto? Se sim, encontre um lugar silencioso.
Um lugar onde você possa falar em voz alta sem ser interrompido. Faça a preparação que ensinei. Reconheça os laços. Entenda que eles não são você. Visualize-os se quebrando. Depois, recite a oração exatamente como te ensinei. Uma vez só, com fé absoluta. E então, espere. Em 48 horas algo vai acontecer. Algo que vai confirmar que você foi ouvido. Algo que vai começar uma nova vida para você. Uma vida de liberdade financeira. Uma vida de abundância. Uma vida onde você nunca mais será preso por laços invisíveis. Porque uma vez que você experimenta a verdadeira liberdade espiritual, não consegue mais aceitar a prisão em nenhuma área da vida. E isso é o verdadeiro milagre. Não apenas o dinheiro que vai chegar, mas a pessoa que você vai se tornar. Alguém que caminha em liberdade, alguém que vive em abundância, alguém que quebrou os laços para sempre. Essa é a herança que Kathryn Kuhlman deixou. Essa é a revelação que o Rabino Goldstein confiou a ela. E agora, essa é a chave que estou confiando a você. Use-a bem, use-a sabiamente. E quando sua vida mudar, quando a prosperidade vier, quando os laços se quebrarem, lembre-se de onde isso começou. Com uma mulher que ousou acreditar que Deus tinha algo maior, com um rabino que guardou segredos antigos, e com você, que teve coragem de tentar. Mas há uma última coisa que preciso te contar. Uma coisa que o Rabino Goldstein sussurrou para Kathryn antes de morrer. Uma coisa que ela anotou na margem dos papéis que Samuel Morrison guardou. Ele disse: quando você usar essa oração pela terceira e última vez, escreva as palavras. Esconda-as onde alguém digno possa encontrar. Porque o tempo virá quando a humanidade precisará dessa chave novamente. Kathryn usou a oração pela terceira vez em 1971 e escreveu as palavras, e as escondeu onde Samuel Morrison pudesse encontrar, que as guardou até o dia em que as passou para mim, e agora eu estou passando para você, não porque eu escolhi, mas porque você foi escolhido. Você não chegou até aqui por acaso. Não está ouvindo essas palavras por coincidência. Você foi guiado até aqui, preparado para este momento, porque seus laços estão prontos para serem quebrados. Talvez os laços nunca tenham estado realmente trancados. Talvez fosse você que não ousava girar a chave. Agora você tem a chave. A pergunta é, você vai usá-la? A resposta está em suas mãos, e em 48 horas, você saberá se teve coragem suficiente para acreditar, para confiar, para ser livre.